Graça e paz, você está no meu canal. É uma alegria receber você mais uma vez para nós compartilharmos a palavra. Eu quero agradecer por você estar comigo aqui. Quero pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu joinha, faça um comentário, compartilhe esse vídeo, porque a nossa intenção é compartilhar o Evangelho com o máximo de pessoas. Hoje nós vamos pensar num texto lindíssimo da Bíblia, que é o texto de Ezequiel 37, uma visão que o profeta Ezequiel recebe, e nós vamos ler este texto e vamos meditar nele como uma palavra para alentar a sua vida, para estimular o seu ânimo, para impulsionar a sua existência. Então, fique comigo aqui e vamos ouvir a palavra do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, diz assim o texto sagrado: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos sobre a superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então, ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Este é um texto do profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel é um profeta que traz uma palavra ao povo durante o cativeiro. O povo estava cativo, no cativeiro babilônico, e então Ezequiel traz palavras de ajuste, de alinhamento, de correção ao povo de Israel. Se nós observarmos o livro do profeta Ezequiel, nós vamos vê-lo dividido em duas partes. Uma primeira parte de palavras mais duras, mais severas, de juízos. E esta parte vai até o capítulo 33. E a partir do capítulo 34, então, surgem nos lábios do profeta Ezequiel um outro tom, outras cores. Agora são palavras de esperança, são palavras de alento. E especialmente o capítulo 37 fala de um momento especial, quando o profeta recebe de Deus esta palavra, e por meio da visão que o profeta Ezequiel teve, o Senhor o levou a um lugar em que havia muitos ossos. E diz o texto sagrado que eles estavam sequíssimos. Provavelmente, dizem os historiadores, que eram cadáveres de um exército derrotado.
E a história do profeta Ezequiel diz que o Senhor o leva a caminhar por ali e pergunta ao profeta Ezequiel: acaso podem viver? E o profeta Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. E então o Senhor fala para ele: profetiza. Abra a tua boca. E o profeta Ezequiel então obedece ao Senhor e profetiza. E diz o texto sagrado que enquanto ele falava, enquanto ele profetizava, enquanto ele verbalizava, enquanto ele obedecia à ordem do Senhor, ossos se juntavam com ossos, a ponto de se tornarem um exército de pé, mas lhes faltava o Espírito. Então o Senhor disse: profetiza ao Espírito, porque a vida se dá por meio do Espírito. E assim ele fez. E aquele monte de ossos sequíssimos se tornou um exército vivo, sobremodo numeroso. E o final, o Senhor fala para o profeta Ezequiel: assim é a casa de Israel. O povo voltava da Babilônia e encontrava um cenário muito difícil, um cenário de terra devastada, mas não apenas geograficamente devastada, o coração estava devastado, os costumes tinham sido corrompidos, eles haviam absorvido outros costumes, eles tinham se afastado de Deus. E então o Senhor usa o profeta Ezequiel para dizer: acaso podem reviver estes ossos? É possível fazer reviver aquilo que se apresenta, o que tem diante dos nossos olhos aspecto de morte? É possível. E a aplicação é muito simples nesse tempo nosso aqui de reflexão pastoral. Talvez você tenha na sua vida, na sua história, na sua individualidade, aspectos de morte, de situações, de cenários, de perspectivas, que aos olhos humanos estão completamente secas. E a pergunta é possível reviver? É possível que algo aconteça? É possível que algo que tem cheiro de morte passe a ter tons de vida? E o texto de Ezequiel 37 nos ensina que sim. Em primeiro lugar, nós precisamos crer que Ele é poderoso para transformar aquilo que está sequíssimo em algo vivo. É interessante que o Senhor pergunta a Ezequiel: acaso podem reviver estes ossos? E Ezequiel diz: Senhor, tu o sabes. Em outras palavras, é como se Ezequiel dissesse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu conheces todas as coisas, tu tens poder para todas as coisas, portanto, é o Senhor que sabe, eu creio nisso. Talvez você que esteja aqui comigo esteja perdendo a perspectiva da fé, da crença, da certeza, da expectativa daquilo que Deus pode fazer. Mas nós aprendemos neste texto, não com Ezequiel, mas com o Deus de Ezequiel, que nós podemos crer sim, porque Ele sabe, Ele pode todas as coisas. Não joga toalha, não pendura chuteiras, apenas creia. O Senhor tem poder. Então, diante de um cenário difícil, doído, se você sentir no coração, eu acredito que não tem jeito, você pode responder a si mesmo dizendo: ainda que humanamente não tem jeito, eu creio no Deus que pode dar jeito em todas as coisas. Mas em segundo lugar, nós queremos destacar que Ezequiel não apenas creu, mas ele também obedeceu. O texto sagrado diz claramente que ele profetizou conforme ou segundo lhe fora comunicado pelo próprio Deus. Não é interessante isso? Em um mundo que relativizou tudo, em que as normas são relativizadas, que
Os sonhos são relativizados. As decisões podem ser relativizadas. Em um mundo fluido, líquido, em que tudo foi relativizado, é possível obedecer a uma verdade? É possível obedecer àquele que nós aceitamos no coração como a verdade? É isto que Ezequiel nos ensina. O texto de Ezequiel 37 diz que mesmo num contexto difícil, Ezequiel obedeceu a Deus em todas as coisas. Obedeceu aos princípios de Deus. Obedeceu à palavra de Deus. E a pergunta é, a quem você tem obedecido? Será que o Senhor não te manda na palavra perdoar, se santificar, buscar? Será que o Senhor não tem ordenado a você uma nova vida, um novo propósito, uma nova forma de encarar? É necessário obedecer. Nós não somos abençoados porque obedecemos. Nós somos abençoados pelo Senhor, que derramou graça sobre nós, para que nós possamos obedecer. Ezequiel, diante de um cenário sequíssimo, ele creu, ele obedeceu. Mas em terceiro e último lugar, ele profetizou. Ele trouxe nos lábios uma palavra de vida e de esperança. Ele trouxe nos lábios aquilo que o Senhor mandou. Sabe, talvez você precise se permitir ser usado para trazer uma palavra de esperança a quem está à sua volta. Não apenas olhando para si, não apenas olhando para as suas demandas, para os seus sonhos, para os seus projetos, para a sua própria família, não apenas, mas também, né? Que você seja usado para profetizar, para falar do amor de Deus a alguém, para falar da expectativa do encontro com o Senhor Jesus, para falar que esse Deus é poderoso para operar milagres. É isto que nós aprendemos neste texto. E o final diz que aqueles que eram ossos secos, desordenados, estavam agora de pé, cercados por carne, tendões, pele. E uma vez, por meio da profecia da palavra, eles foram cheios do Espírito. Pode ser que alguém na sua casa esteja vivendo como mortos. Ao seu redor, amigos de universidade, de trabalho, desesperançados. Que você creia, que eu creia no poder do Senhor. Que você obedeça a sua palavra. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Mas que você seja usado para profetizar, para falar das verdades de Deus, para recitar um salmo, para anunciar os valores do Evangelho em um mundo que está sequíssimo, que só pode se colocar de pé por meio do Espírito do Senhor. A pergunta é, você tem feito isso? Será que não existe alguém dentro da sua casa que precisa apenas que você abrace e diga, eu creio em Deus. Eu sei que Ele pode fazer tudo ficar bem. Eu creio na sua palavra. Talvez esteja chegando o momento de você abrir aquela Bíblia que você guarda lá no seu armário para ler com alguém que sofre. Para ler em alto e bom tom para que você possa ouvir. A fim de que você possa profetizar essa palavra. Porque é por meio dela que aquilo que é sequíssimo se torna vivo. Que você seja vivificado, para que você seja usado, para que a palavra do Senhor chegue a outras pessoas. Se permita ser usado, seja sensibilizado no coração, a fim de que você seja um instrumento nas mãos deste Deus, que tem poder de transformar ossos secos em um exército de pé. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.